Finalmente a gente conseguiu tirar o barbudo, hein? Não? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Hoje nós vamos falar sobre preso político e preso político na modernidade. Você já deve estar imaginando por quê, né? A definição de preso político é alguém que vai preso não por crime comum. Ou seja, não porque ele desobedeceu algum dos fatores do Código Civil, do Código Penal de algum país, mas porque ele incomoda o poder com as suas ideias. Então, num regime ditatorial, por exemplo, pode ser mais conveniente prender alguém, deixar esse alguém incomunicável e tirar ele de circulação, do que necessariamente matar. A gente sabe que matar alguém muito popular para um regime político opressor, ele significa, na verdade, criar um mártir que vai poder gerar muito mais problema aí depois para esse mesmo poder. Então, a prisão política tem essa característica. A maior parte das prisões políticas da história foi feita para não parecer uma prisão política. Então, geralmente, alguém que é preso político, ele é preso por algum outro motivo. Quer dizer, o regime que prende esse sujeito tende a fazer com que se acredite que ele foi preso não por causa das suas ideias, não porque ele incomoda o poder político, mas especificamente porque ele desrespeitou algum item do Código Criminal, Civil, etc. daquele país. Então, nós podemos pensar em alguns presos políticos clássicos. Por exemplo, Antônio Gramsci. Antônio Gramsci era um comunista que foi preso em 1926, já durante o fascismo, exatamente pela condição de comunista, porque incomodava o fascismo. Mas professor, o Antônio Gramsci era comunista, foi preso pelo fascismo. Fascismo e comunismo não são a mesma coisa? Crianças, eu já falei para vocês não aceitarem balinhas daquele vovozinho esquisito disfarçado de pipoqueiro na entrada da escola. Cuidado, aquilo é LSD, já falei para vocês. Então, voltando ao Antônio Gramsci, né? Ele ficou preso até 1936, porque ele fazia parte do Partido Comunista, era uma liderança importante, era uma cabeça privilegiada, e a forma como ele pensava era perigosa para o fascismo. Então ele foi solto apenas ali um pouquinho antes do começo da Segunda Guerra Mundial, porque ele estava muito doente, logo depois ele já morreu. Outro caso muito interessante de preso político na atualidade é o caso do Nelson Mandela. Nelson Mandela foi, todo mundo sabe, né, um dos grandes líderes, o maior líder da luta contra o regime do apartheid, o regime de separação racial, de opressão racial na África do Sul, e ele, na resistência a esse regime, saiu e estava viajando por vários países da África, fazendo sua propaganda, tentando conseguir apoio para a luta contra o apartheid, e ele imaginava naquele momento, inclusive, uma luta armada, né, uma guerrilha, um movimento total aí de combate à ditadura que significava o apartheid, e ao voltar para o país ele foi preso, primeiro pela acusação de ter saído do país sem passaporte. Ou seja, por conta disso ele acabou sofrendo uma primeira prisão. Depois ele acabou sendo acusado também de subversão, de conspiração contra o regime, etc. E aí ele acabou ficando preso, então de 62 até 1990. A libertação dele acabou sendo uma grande festa e acabou sendo aí praticamente o prenúncio do fim do apartheid na África do Sul. Martin Luther King, pastor norte-americano que lutava pelos direitos civis dos negros naquele país na década de 60, também foi preso algumas vezes, né? Ele incomodava muito o regime de segregação racial de vários estados no sul dos Estados Unidos, até chegou a ser morto por conta disso, né? Ele foi morto num atentado, e em vários momentos ele foi preso por vários diferentes motivos. Então, uma vez ele estava esperando ali o julgamento de um colega do movimento dele, estava esperando numa lanchonete, e a polícia entrou e falou: olha, aquele negão não está fazendo nada, vamos prender ele por vadiagem. Então, ele foi preso por vadiagem, foi preso por incitação à desobediência. Quer dizer, nunca ele foi preso por ser alguém que incomodava politicamente, né? Pelo menos esse é o discurso. O discurso é que ele foi preso por vários crimes. Só que a questão é que isso acaba ficando óbvio, né? Para todo mundo que está vendo a situação, fica óbvio que a pessoa não está sendo presa por aqueles crimes que estão sendo anunciados, mas ela está sendo presa porque ela é uma ameaça ao poder. Para não desagradar os nossos amigos
da direita, vamos falar um pouquinho dos presos políticos cubanos. Então tem toda uma discussão sobre se há ou não há presos políticos em Cuba, né? O Raul Castro diz que não há presos políticos, o Obama colocou ele contra a parede num evento que os dois tiveram, um encontro que os dois tiveram, e o Raul Castro falou, então me dá a lista dos perseguidos políticos, dos presos políticos que nós vamos soltar essa noite. E aí o que acontece é que tem várias pessoas que estão presas e a alegação é que eles são presos políticos e a alegação do regime cubano é que eles são pessoas que fizeram sabotagem, pessoas que são espiãs, pessoas que estão ali querendo derrubar o regime. Então a situação do preso político, ela sempre é evidente, né, para quem está olhando de fora, e os regimes sempre tentam passar a ideia de que se trata, na verdade, de prisões comuns, ou no caso de Cuba, por exemplo, dizer, olha, a prisão de fato é política, mas o cara é uma ameaça política porque ele colocou bomba em hotel para afastar turista, esse tipo de coisa. Aí a gente para pensar, tá bom, eu falei da África do Sul, eu falei dos Estados Unidos na época da segregação racial em alguns estados do Sul, a gente poderia ter falado do Gandhi também, na época do colonialismo inglês sobre a Índia, né, que ele acabou sendo preso algumas vezes. A pergunta é, será que é possível existirem presos políticos em regimes democráticos? A verdade é que sim, principalmente na atualidade. Tem algumas análises muito interessantes de juristas e eu vou indicar principalmente o Pedro Serrano, vou tentar colocar aqui embaixo na descrição alguns links para a obra e para entrevistas do Pedro Serrano, que ele fala o seguinte, ele não é o único, ele fala, o que acontece hoje na pós-modernidade é que o poder encontra-se fora de foco, fora de centro. Tem vários centros que são importantes no processo de construir decisões. Então é por isso, por exemplo, que você não toma o poder ao assumir o poder executivo de um país. Você pega uma fatia do poder. O poder está razoavelmente fragmentado no país. Essa fragmentação, de certa forma, permite que em alguns espaços você pode ter autoridades que agem de forma igual a que agiriam no estado de exceção. Porque o estado de exceção, em linhas gerais, é praticamente a ditadura. Então, a gente pode dizer que as democracias podem continuar sendo democracia, às vezes realmente democráticas, às vezes mais só formalmente democráticas, mas ainda assim ter vários focos de regime de exceção, ter vários focos de autoritarismo. E o que ele defende é que em muitos casos o poder judiciário vai fazer isso. E a gente vai ter um conceito muito interessante para pensar a nossa atualidade, que é o conceito de lawfare. Quer dizer, warfare é a prática da guerra, é a palavra inglesa para a prática da guerra. E aí, lawfare é o jeito de você usar essa ideia, né, da prática da guerra, só que você coloca a palavra law no meio da coisa, em vez de war. E aí, a gente pode chamar isso basicamente de guerra jurídica. Ou seja, em determinadas situações muito específicas, se eu acabo tendo um acordo entre o promotor, o juiz, o cara que vai julgar em segunda instância, o sujeito lá do Supremo Tribunal, não sei das quantas, ou do Supremo Tribunal de Justiça, ou do Supremo Tribunal Federal, se eu tiver um grande acordo com o Supremo, com tudo, eu posso ter sim uma atitude de exceção dentro de um Estado democrático. Não dá para fazer lawfare se eu não tiver apoio da mídia. Por quê? A mídia vai ajudar a convencer de que aquilo efetivamente é justiça, é a única justiça possível, vai utilizar vários ódios da população, principalmente, né, se ela tiver a condição de mobilizar aí algum fator que incomoda muito as pessoas, como por exemplo corrupção, violência, alguma coisa do gênero, e aí utilizando a opinião pública, manipulando a opinião pública, vai ser possível dar apoio para que esses grupos que estão mancomunados para fazer uma atividade que parece justiça, mas está fora de qualquer dimensão, qualquer possibilidade de justiça, possa acontecer e possa funcionar. Eu queria dar um exemplo para vocês muito interessante de um sujeito chamado Bassem Youssef. Eu não falo árabe, tá? Se eu estiver pronunciando errado, o pessoal aí me corrija nos comentários. O Bassem Youssef era um cirurgião egípcio quando começou a chamada Primavera Árabe e todos os protestos pela derrubada do Hosni Mubarak, que era então o presidente da ditadura egípcia. Então houve todo um movimento popular e diante desse movimento o ditador Hosni Mubarak resolveu renunciar. Depois a gente pode até pensar um pouquinho que coisa estranha, né? Um ditador todo poderoso que de repente resolve renunciar por causa de conflitos, por causa de pressão popular. Tem alguma coisa estranha aí, mas isso é assunto para um outro vídeo. O Bassem Youssef, e eu vou recomendar para vocês assistir um documentário no Netflix chamado Tickling Giants, ele era um
humorista, ele era cirurgião que acabou se tornando humorista nesse processo da Primavera Árabe e fazia todo tipo de crítica, primeiro ao governo do Mubarak, depois para o governo provisório e depois, quando o El-Sisi se tornou o novo presidente e acabou agindo de novo, né, como se fosse uma democracia, mas acabou agindo como um ditador, ele continuou criticando. Você está estranhando que eu estou sugerindo alguma coisa do Netflix? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é porque o Pastilha fez aquele pastiche do Mecanismo que a gente vai necessariamente parar de usar o Netflix, né? Eu recomendo que quem não gostou reclame com o Netflix, né? Mas... pô, gente, vocês estão esperando o quê do Pastilha, né? O Pastilha é um cara que entende de tiro, porrada e bomba, que é com ele. Isso ele entende muito bem. Vocês querem que ele entenda a diferença entre baseado em fatos reais e ficção histórica? O cara não vai entender. Aí fica falando que os outros não sabem ler, fica desprezando, mas vocês não podem exigir demais de um cara como o Pastilha. Mas lá no Netflix vocês vão encontrar esse documentário, né? Tickling Giants, significa fazendo cosquinha em gigante, numa tradução livre, que conta a história do Bassem Youssef. Para resumir muito rapidamente, ele começa a fazer humorismo na internet, ele é adotado por rede de televisão, né? Ele passa a ter um programa na televisão, larga a profissão de cirurgião e sempre questionando, sempre fazendo gozação com o poder, né? Sempre criando aí uma situação incômoda para os poderosos. O que ele faz? Vai lá, prende, arrebenta, como se faz uma ditadura normal? Não, pega mal pra caramba. O Al-Sisi está querendo mostrar para o mundo, está querendo fazer tudo para dizer que essa é uma democracia com base popular, que foi o povo que foi lá e colocou ele no poder, finalmente um militar para botar ordem no poder, etc, etc. Fica muito mal prender e arrebentar pessoas. Então, como que foi o processo contra ele, né? Primeiro, a promotoria de justiça do Egito abre um processo acusando ele de fazer acusações falsas, notícias falsas e com o seu programa causar desordem, causar incômodo, né, atrapalhar a paz pública e assim por diante. E aí o canal que ele está associado, a CBC, começa a ficar preocupado. Ora, como parte das investigações, o canal é invadido, os computadores são levados embora, as pessoas são detidas, depois são soltas, etc. Ou seja, passa-se um recado para a companhia de televisão. Olha, se vocês continuarem dando espaço para esse cara, vocês vão ter problemas com a gente. E aí o que acontece? A CBC, que é a companhia de televisão na qual ele está trabalhando, ela vai acabar suspendendo o programa dele. E aí ele fica um tempo no limbo, né? E como que a coisa termina? A coisa termina quando a companhia de televisão ela faz um processo na justiça contra o Youssef e aí esse processo termina condenando ele a pagar 100 milhões de libras para a CBC. Ou seja, um valor impagável, uma multa, né, que nunca tinha sido paga no caso da mídia egípcia, e essa multa decorria do fato de que a CBC ela reclamava de que ele fez um contrato e daí começou um programa que eles não poderiam transmitir, portanto ele gerou prejuízos para a companhia. Na lei do Egito, se você não tem o dinheiro para pagar a multa, você pode ser preso. Então, o que o Bassem Youssef fez? Catou a família, pegou as coisas que ele podia em 2 malinhas, foi para o aeroporto e fugiu para os Estados Unidos. Ou seja, sem prender, sem arrebentar, só utilizando o lawfare, eles conseguiram expulsar o sujeito do país. E é lógico, ele vai continuar incomodando de outro lugar, mas dentro do país ele não está mais. Então, né, é um jeito da ditadura do Al-Sisi se livrar de um inimigo de uma forma moderna, digamos assim. Hoje em dia você não mata mais as pessoas, porque pega muito mal, você mata a reputação delas. O jogo é esse, né? Na sociedade do espetáculo, você não precisa matar fisicamente, você precisa eliminar aquela pessoa como um personagem que faz narrativas que podem incomodar o poder. Agora, só um adendo aqui no final, antes da gente terminar, o fato da gente estar discutindo prisões políticas, eu acho que precisa ser também um fator que nos estimule a discutir cada vez mais as prisões sociais. O Brasil é o 3º país do mundo que mais tem pessoas presas. É interessante a gente pensar que o Brasil não é o país que tem a 3ª maior população do mundo. Isso quer dizer que o nosso sistema de justiça gosta muito de prender.
né? Ou a gente vai dizer que o nosso povo é um povo pior que os outros povos, né? Eu acho que essa tese não se sustenta. O fato é que o nosso sistema judicial é um sistema que vê na prisão uma forma de solucionar problemas, e isso deveria ser muito pensado e muito questionado. Agora, o pior ainda é que boa parte dessas 800 mil pessoas que estão presas, mais ou menos 40% não tem sentença definitiva. Então imagine, alguns deles nunca vão ter sentença definitiva. Alguns deles vão ser libertados, vão morrer na prisão, e quando se analisar o caso dele, se chegar a analisar o caso dele, porque está atulhado de processo na justiça, né? A justiça anda rápido só para alguns casos, aí a gente vai poder ter uma ideia se esse sujeito é inocente ou não. Se ele for inocente, o que você faz com os anos que o Estado já tirou dele? O que você faz com os anos de vida que foram tirados dele? Tem como devolver? Não tem como devolver. Como é que você compensa uma pessoa por ter tirado dela anos que ela poderia estar vivendo, anos de liberdade? Como é que você devolve os anos que a pessoa não viveu em liberdade e ela era inocente e o processo não tinha chegado ao final? Esse é um fator. Agora, como tudo, como também a própria definição de golpe suave, ela é, vamos dizer assim, ela é complicada. Ela não é uma definição assim que você pega 5 fatores numa listinha e vai ticando e aí você chega e classifica isso de um jeito ou de outro. Não é taxonomia. Eu não estou fazendo aqui classificação de espécies. A coisa nas ciências humanas, nas ciências sociais, é um pouquinho mais complicada. Então, como é que eu posso saber se um preso na democracia é um preso político? Se existem indícios de que se esse preso é um preso político ou não? Vamos falar alguma coisinha nesse sentido. Você pode pensar o seguinte: se esse sujeito que foi preso não tivesse projeção política, o processo seria exatamente o mesmo? Por exemplo, ele teria a mesma velocidade? Quer dizer, eu pego a justiça de um país e penso assim: essa justiça é rápida ou é lenta? Se ela é lenta e foi rápida só para ele, eu já tenho aí algum indício de que nós podemos estar diante de um caso de preso político. I hope you die in prison as well. You relentless, you stab until you're dead. You relentless, you stab until you're dead. Se a pessoa acaba sendo prejudicada por ser quem ela é, por ter a posição política que ela tem, então quer dizer que a gente está diante de um julgamento de exceção. Se ela é tratada como uma pessoa não diferente, se ela é tratada como uma pessoa igual às outras, e o processo, portanto, segue nos mesmos ritmos, nos mesmos trâmites que as outras pessoas, aí eu posso dizer que eu não tenho uma prisão política, eu tenho uma prisão comum. Outro fator: esse sujeito foi preso dentro de um processo político normal, que não é polêmico para os juristas. Quer dizer, a maioria dos juristas vê esse processo como um processo normal, em que todo mundo reconhece que a prova do crime é sólida, é tranquila, ela não é discutível, ela não é passível de dúvida. Foram aceitas as provas de que esse sujeito é inocente? Se as provas que o sujeito é inocente são ignoradas, se de repente desaparecem processos, esse tipo de coisa, a gente pode começar a duvidar de que se trata de um processo realmente limpo, realmente justo. Esse sujeito que está preso, se tivesse solto, atrapalharia os interesses políticos das pessoas que estão interessadas em ver ele preso? Esse sujeito, se tivesse solto, atrapalharia os interesses de países estrangeiros no país que está julgando e prendendo esse sujeito? Enfim, não quero fechar a questão, vocês sabem que a coisa é bastante complicada, eu acho que vale a pena a nossa discussão, mas a gente precisa fazer essa reflexão para não acabar dando uma de Alice, de Poliana, pensando assim: nossa, mas foi feito devido ao processo legal, portanto a pessoa deve mesmo ter feito algum crime, deve ter alguma culpa. Ora, todos os grandes presos políticos da história passaram por isso e muitas pessoas foram convencidas de que realmente tem uma culpa, porque teve um processo, teve uma prova, não sei lá o que e tal. Então, a gente precisa ficar esperto com isso, porque na atualidade as definições são todas confusas e a gente precisa ser um pouco mais reflexivo e um pouco além dessas questões. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Continuamos na luta. Um abraço e até a próxima.